Bom, eu tinha reservado a última parte desse encontro para a gente falar a respeito de protocolo, mas como durante as apresentações os colegas já estão apresentando os protocolos, eu acho que, quem sabe, a gente consegue abreviar o final do nosso simpósio aí nos 30 minutos. Acho que ninguém vai ficar chateado por causa disso. Então, eu queria aproveitar para pedir que os próximos colegas que forem apresentar também dê uma discreta apresentação do protocolo em cada instituição. Assim, quem sabe, a gente consegue tirar essa última parte. Eu agradeço o Rogério, a exposição. Agora eu chamo o Dr. Rubens, que vai falar da transição endovenosa para subcutâneo. É do Hospital Samaritano. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite do Dr. Walter, o convite do Dr. Raduan, certo? O assunto que eu vou expor, certo, é um assunto meio difícil, porque você não tem muito isso na literatura, e como o Rogério falou, certo, nós estamos começando a aprender essas coisas. Nós estamos começando a iniciar alguns hospitais em São Paulo com as experiências individuais, mas a gente tem certeza que nós estamos cometendo alguns erros, certo? E que realmente, talvez, um dos focos do nosso trabalho seriam corrigir primeiramente esses erros, tá? Mas a gente tem trabalhado. E eu gostaria também de dizer que é muito importante, não sei se você vê a minha apresentação, de um grupo no hospital multidisciplinar. Que esse grupo é acionado quando o paciente entra no hospital e faz uma hiperglicemia. Esse grupo é acionado. Então, ele tem nutricionista, ele tem uma enfermeira, ele tem um fisioterapeuta, tudo para orientá-lo durante a internação, porque eu vou até falar o seguinte: nós não podemos perder o período de internação para fazer um processo educacional ao paciente. Nós não podemos perder esse período, ele fica 5, 7 dias internado, como falou o Luciano, e nós temos que informá-lo, ter uma equipe muito bem treinada para passar todas as informações para ele, as dúvidas dele. E uma coisa que a gente não pensa só no paciente, o familiar do paciente. Nós temos que educar o familiar do paciente. O familiar do paciente é o cuidador do paciente. Tá? Desculpe essa introdução, mas eu achei ela muito importante. Bom, o que ficou para mim, então, foi que como e quando, tá? Eu vou falar, porque a literatura não fala muito sobre isso, eu vou falar um pouquinho da experiência que a gente tem no Samaritano, e conversando com os colegas, que é uma experiência de ao redor de 6 anos que a gente tem um protocolo, tá ok? Tá? Eu acho que eu estou apertando errado aqui, vai para frente. Esse volta. Está vindo para frente. Bom, então, a primeira fase é como fazer a troca da insulina endovenosa para subcutânea. Eu acho que tem 2 regras super básicas, tá? Primeiro, o paciente tem que ser sempre um aporte calórico, ou oral, ou sonanagenteral, ou parenteral. Você não pode trocar a administração endovenosa para subcutâneo sem o paciente de aporte calórico. Segundo, sempre suspender a insulina endovenosa 2 horas após medicar com a insulina basal. Vocês sabem que ou a NPH, ou um análogo longo, de ação longa, certo? Ele começa a ter uma efetividade após 2, 3 horas. Se você desligar a bomba, certo? Junto com a insulina basal, e você sabe que a insulina basal ela tem uma efetividade ao redor de 5, 7, talvez 10 minutos, você vai deixar o paciente desassistido pelo menos quase 2 horas. Tá? Bom, e aí? Como que a gente faz o cálculo dessa insulina basal que você vai dar? Né? Eu tenho aqui uma proposta. Né? Você ou faz o quanto que esse paciente usou, que eu chamo de insulina diária total ou insulina plena. Quanto que você, no protocolo depois eu vou mostrar, quanto que ele usou de 24 horas de insulina endovenosa, ou você pega 6 horas finais e multiplica por 4. Aí você vai ter o total da insulina
basal plena diária que ele vai tomar. Tá? Então, eu trouxe aqui uma explicação e vou usar um pouquinho o que o Raduan me pediu. Ó, desculpe, mas aqui tem o nosso protocolo que já está instituído há uns 4, 5 anos. A gente fez uma série de mudanças. E cada vez que sai meta nova, nós mudamos a meta. Cada vez que sai guidelines diferentes, nós mudamos. Isso aqui acho que já é a 3ª ou 4ª edição da infusão. Né? Então, a gente vai olhar o seguinte, isso daqui é uma ficha, a gente não conseguiu ainda informatizar o protocolo. O protocolo de insulina subcutânea de enfermaria ele já está totalmente informatizado. Mas esse a gente não conseguiu informatizar por questões da TI. Eu não sei dizer qual é a barreira para isso. Tá, né? Então, a gente tem ali, inicialmente, que isso aqui é uma troca diária. Todo dia, o paciente que está em bomba de infusão, ele tem esse rosto que fica no prontuário do paciente. Tá? Então, você tem ali, inicialmente, a data, certo? A hora que foi instalado, e depois a solução, que é aquela solução clássica, né? 1 ml e 1 unidade. Tá? Aqui vale a pena falar uma coisa da experiência que eu devo muito ao corpo de enfermagem do hospital, aquilo que o Rogério também fala. Eu tenho umas 2, 3 enfermeiras lá que são terríveis, que brigam com o médico, chegam a ponto de, no dia seguinte, ter que conversar com o colega, falar calma, tal, não sei o quê, porque elas realmente assumem, e aquilo que você falou, você direciona e elas fazem aquele padrão. Tá? Então, o que aconteceu? Aí nós começamos com uma infusão de insulina assim, ó, troca o soro cada 12 horas. Depois a gente percebeu que não controlava. Troca o soro cada 8 horas. Aí percebeu que não controlava direitinho. Então vamos fazer uma infusão de 6 em 6 horas. Começamos a perceber que com 6 em 6 horas a gente conseguia manter mais dentro da meta. Só que acontecia o seguinte, quando você trocava o soro depois de 6 horas, o cara fazia uma hipoglicemia. Tá? Então, sabe o que nós estamos fazendo? Não dá fica muito difícil você propor que troque de 2 em 2 horas. Por quê? Porque a efetividade da bomba ela começa a perder. A gente não sabe bem por quê, mas começa a perder. Então, toda hora que você trocava a solução de 6 em 6 horas, certo? Quando você punha a solução nova, ele fazia hipoglicemia, porque você mantinha a mesma quantidade de infusão. Aí enfermeiras chegaram e falaram, doutor, vamos fazer o seguinte, quando a gente trocar, vamos por 50% da dose? Acabou a hipoglicemia. Não fui eu que bolei, foi a enfermeira que bolou. Tá? Então, o protocolo fica na mão da enfermeira e nós precisamos ter um contato direto com ela e aceitar as dificuldades que elas têm. Se a gente não aceitar, nós não vamos conseguir fazer com que o protocolo funcione adequadamente. Tá? Bom, então, em relação à infusão, estou insistindo um pouquinho nisso que o seu Raduan pediu. Né? Tá? Depois, aí nós temos como é o cálculo, que é aquele tradicional, 100 menos a glicemia, vezes 0,02, para você iniciar a infusão. Posteriormente, você tem aqui o controle, que a gente já mudou várias vezes. A meta é 140, 180. Nós procuramos fazer na unidade de terapia intensiva o que a OADA preconiza, que seria em pacientes cardiológicos uma meta de 100, 140. Nós tivemos de suspender, porque nós estávamos tendo muita hipoglicemia. Então, nós estamos usando na unidade cardiológica também 140, 180. Tá? Mas nós tentamos, mas eu acho que é por causa das dificuldades de treinamento do pessoal. Né? E o risco de hipoglicemia num paciente cardiológico, a gente sabe que os eventos são bem piores. Né? E embaixo, todo o protocolo tem que ter uma coisa que chama assim, prevenção e tratamento da hipoglicemia. No nosso protocolo, quando endovenoso chegou em 80, certo? Já existe um padrão de correção, que é o 100 menos 80, e você faz um pouco de glicose. Não espere, nós não esperamos fazer 60, nós não esperamos fazer 40. Tá?
ele é validado pelo médico e pela enfermeira. Bom, eu vou dar, então, um exemplo. Por exemplo, aqui são 2 protocolos que estavam com 2 pacientes diferentes. No primeiro protocolo, eu não consigo enxergar muito bem, né? Mas o primeiro protocolo, eu peguei assim, as últimas 10, 12 horas do protocolo. Tá? Então, no primeiro protocolo, você tinha uma insulina média, por exemplo, das últimas 6 horas, de 24 unidades. Tá? Então, se você multiplicar por 4, você vai ter uma necessidade de 96 unidades se você tiver de passar para a insulina basal diária. Você vai dar quase 100 unidades para esse cara. Tá? Nesse outro paciente aqui, embora você veja ele tenha o mesmo perfil nas últimas 3, 4 horas do outro, certo? Ele precisava de 11 unidades nas últimas 6 horas. Ou seja, um total de 40 unidades, 44, ao redor de 40 unidades diárias. Tá? Eu quero que vocês guardem esse número, porque vai ajudar no raciocínio posterior. Mas 40 unidades a gente já consegue trabalhar subcutâneo. 100 unidades já é difícil. Tá? Bom, como fazer a insulinoterapia subcutânea? Eu vou falar aqui, mas a Silmara é que vai ficar dona desse pedaço. Tá? Mas eu acho o seguinte, na hora que você faz o movimento, você precisa ter um protocolo clínico subcutâneo estabelecido, institucionalizado. Ele vale para todos os pacientes que estão em enfermaria. Não é uma enfermaria faz assim, outra enfermaria faz assado. Tá? Ele precisa ter a insulina basal, a insulina pré-prandial e a insulina correcional. Ele precisa ter metas glicêmicas claras, precisa ter um controle glicêmico claro, e tem uma coisa muito importante que em enfermaria é assustador, que é a hipoglicemia. Então, você precisa ter uma prevenção e tratamento da hipoglicemia. E não adianta prescrever o protocolo e passar depois de 1 semana, nem depois de 2 dias. Você tem que voltar todo dia, ver como que ele está evoluindo e fazer os ajustes da insulinoterapia basal, pré-prandial e correcional. Todo dia, é diário isso. Isso daqui vai funcionar muito bem também se tiver um treinamento muito bom do corpo de enfermagem que está assistindo o paciente. Bom, eu fiz uma coisa aqui que é o seguinte, dosimetria da insulina diária subcutânea na dieta oral. Aí existem alguns parâmetros, já alguns guidelines internacionais que falam que você tem que dar, em média, 50%. Então, vamos pegar aquele paciente que precisava de 40 unidades por dia. Tá? Então, você daria 40%, ou seja, você daria 16 unidades como basal, e o restante das outras necessidades você dividiria em 3 refeições, sendo 20, 20 e 20. Aí eu vou ter uma explicação que também é uma experiência minha. Eu tenho que ter esse paciente na mão. Nós, médicos, o corpo, a equipe que está tratando do paciente, tem que ter ele na mão. Se você dá muita insulina basal, ele é um paciente que vai fazer exame, ele é um paciente que fica em jejum para fazer exame, é um paciente que atrasa a comida, é um paciente, uma série de coisas que vai, se ele tiver com uma insulina basal mais alta, ele vai ter maior risco de hipoglicemia. Então, eu acho que se eu trabalhar com 40% de basal, eu vou correr menos risco de hipoglicemia. E hoje, em todos os consensos, em todos os congressos que a gente vai, se fala mais de hipoglicemia do que de hiperglicemia. Há tempos atrás se falava mais de hiperglicemia. Hoje a preocupação muito importante está sendo a hipoglicemia. Tá? Então, eu usaria esse critério. Bom, eu gostaria de falar aqui também, porque é o seguinte, o doente pode sair da UTI numa dieta oral, que nós conversamos, mas a maioria dos pacientes que saem da UTI, eles não saem com aporte calórico comendo, não. Sabe? Ele sai ou com sonda nasointeral ou alimentação parenteral. E aí, o que nós vamos fazer? Eu andei na literatura vendo e achei um artigo do Pierre, que é o que melhor, que a gente sempre trabalha nos guidelines e nas decisões dele. Tá? Então, eu queria
Isso daqui eu fiz em inglês uma cópia do trabalho dele, que é porque também a interpretação. E eu deixei em negrito para vocês verem, que não existe guideline recomendado para metas e efetivos da estratégia, tanto do manejamento da hiperglicemia durante o período de suporte nutricional. Ele mesmo confessou que ele não achou. Esse artigo ele fez em... Isso, tá. Ele não achou, e eu também não achei. Segundo, a manipulação da hiperglicemia desse paciente tem que ter otimizado a quantidade de administração de hidrato de carbono, e ela pode ser subcutânea ou intravenosa. Outro, a administração contínua de insulina de infusão na adição da nutrição parenteral, certo? Tem efeito sobre o controle glicêmico. Então, ele usou esse, e eu peguei esse gráfico dele aqui, né? Que vocês podem consultar o trabalho, é um trabalho que é um estudo, pode ser consultado. Então, por exemplo, vamos supor, você vai iniciar uma dieta parenteral e enteral, certo? Então, ele dividiu em 2 pacientes não diabéticos, que não eram diabéticos e que se conheciam saber ser diabéticos. Aí ele começa a fazer um controle glicêmico lá, de 4 em 4, de 6 em 6 horas, e usa aquele acima de 180 ou 2 vezes 140, 180, ele acha que já tem que insulinizar o paciente. De que forma? Então vamos falar primeiro na dieta enteral, certo? Ele faz o seguinte, ele dá uma insulina basal entre 0,15 e 0,25 kg de peso, que pode ser NPH, de acordo com a farmacocinética, você dá 2, 3 vezes, pode ser insulina glagina, detemir ou agora a degludeca. Tá? Você mantém um controle glicêmico de 4 a 6 horas, ou de 4 a 6 horas, e dá insulina de ação curta, né, rápida, certo? De acordo com procurando atingir as metas. E na alimentação parenteral, uma vez que você instala, certo? Você tem que sempre reduzir a ingestão de hidrato de carbono para 150 a 250 miligramas por litro por dia, né? E você inicia como? Se o paciente já sabia que era diabético, você dá de 7 a 10 unidades por 100 gramas de destrose. E se o paciente não sabia que era diabético, certo? Você começa com uma dose menor, de 5 a 7. Tá? Eu, por exemplo, uso sempre a dose de uma unidade para 10 gramas de carbono, para ficar mais fácil no cálculo. Né? Tá? Isso, igualmente, faça um controle glicêmico de 4 a 6 horas, dependendo, eu acho que isso vai depender do estado crítico do paciente. Se for mais crítico, eu faria de 4, se for menos crítico, de 6, e daria a insulina suplementar. E lá embaixo ele fala, titular diariamente a quantidade de insulina para as metas. Rever sempre a medicação que você está administrando. Solicita sempre se foi mudada o suporte calórico, se o pessoal da nutrição aumentou e a quantidade de hidrato de carbono diminuiu. Certo? E faça desde o início um planejamento para tentar tirar esse paciente da dieta parenteral ou enteral. É evidente que você não vai fazer sozinho. Você vai fazer junto com a equipe clínica que está tratando. Tá? Né? Bom, e aí, isso foi como fazer. Agora, deixa eu beber um pouco de água. Venosa para subcutânea. Bom, primeiro é referente às necessidades de insulina. Elas têm que se permanecer constante e com valores relativamente baixos nas 24 a 48 horas anteriores. Tá? Então, vamos voltar um pouquinho para trás
naquele lá, daquele slide, aquela projeção anterior, né? Então, por exemplo, aquele paciente que estava precisando de 100 unidades por dia, ele estava precisando, em média, de 4 a 5 unidades hora. Aquele paciente que estava com 40 unidades, ele estava precisando de 1 a 2 unidades hora. Eu acho que essa 1 ou 2 seria um valor adequado. Então, esse paciente tem que se manter 24, 48 horas com a infusão, necessitando vamos por 2, entre 2, variando entre 1,5, 2,5, como meta 1,5, 2. Esse já seria um valor que você teria uma segurança que a insulinização subcutânea teria algum efeito, teria um efeito similar não, mas perto da endovenosa, né? Outro, melhora dos parâmetros clínicos. O que significa isso? O doente é crítico, certo? Se ele está saindo da fase crítica, se ele está melhorando as condições clínicas, e se é uma hiperglicemia de estresse associada, provavelmente, se ele estiver melhorando clinicamente, ele vai precisar de menos insulina. Tá? E quais são esses parâmetros clínicos? Bom, saiu do tubo, está hemodinamicamente estável, não precisa de droga vasoativa, está fazendo diurese boa. Quem vai te dar essas informações? É o prontuário do paciente, é o médico intensivista e a equipe de enfermagem que está atendendo o paciente. Essa conversa tem que ser franca e diária e não pode perder tempo. Não é aquele negócio, não. É sentar e conversar meia hora com todo mundo. Tá? Depois, melhora dos parâmetros bioquímicos. O que é? O PCR, quando ele entrou, era 30, agora está 5, a ureia era 100, agora está 50, a creatinina era 2,2, agora está 1,2. Então, você tem evidências bioquímicas de que esse paciente está melhorando. Né? Ele tinha uma gasometria com uma acidose metabólica, melhorou a acidose metabólica. Então, você vai somando dados e criando uma pirâmide que vai te dando segurança que você pode passar da fase endovenosa para a fase subcutânea. Tá? Uso de drogas hiperglicemiantes. Aí eu queria falar de duas coisas. Corticoide, certo? Que é o principal. Então, às vezes o paciente está indo muito bem 2, 3 dias, aí o plantonista vai lá, 100 miligramas de hidrocortisona de 4 em 4 horas. Acabou. Não dá para fazer mais nada. Você tem que deixar o cara lá. Porque aí ele sai totalmente da curva que ele vinha vindo. Tá? Então, você tem que ficar atento ao tipo de droga que ele está usando, se não é uma droga que é muito hiperglicemiante, que talvez você não possa tirar a infusão e passar para a subcutânea. Tá? Drogas que aumentam a resistência de insulina. Aí eu vi assim, o antivirais, o retrovirais, e também me causou um pouco de surpresa, que os bloqueadores de cálcio, que é muito comum em unidade intensiva, se usa bastante. Tá? Bom, aí vem a avaliação do tecido subcelular subcutâneo. Então, precisa ver se o paciente está bem distribuído, a gente fala na UTI, né? Quer dizer, se ele não está inchado, se o tecido subcelular subcutâneo dele não está muito infiltrado, tudo, porque você vai ter que usar aquela via, e se ele tiver ainda muito infiltrado, muito demasiado, você não vai conseguir que a insulina seja absorvida dentro do que você está programando. Bom, e agora vem um negócio que é muito discutível: hipoglicemia. O que acontece nas UTIs, e isso eu vivo brigando até hoje. Faz hipoglicemia, o plantonista fala, desliga a bomba. Não é para desligar a bomba. Tá? O que está acontecendo? O protocolo está muito mal. Alguma coisa estão errando no protocolo. Não é para ter hipoglicemia, porque o protocolo está dizendo, chegou em 120, diminui a infusão, recalcule, tem tudo um cálculo. Se ele fez, é porque não está fazendo direito seguindo o protocolo. E outra coisa é o seguinte, não desligue, outra coisa, não é critério para você mudar de endovenoso para subcutâneo. Por isso que eu pus 2 pontos de interrogação. Não é critério para mudar e não é critério para desligar.
Tá? Bom, então, o que é? É evolução clínica favorável. A evolução clínica favorável pode ser feita de duas maneiras que a gente veio discutindo até agora, que é uma maneira meio subjetiva. Por que é subjetiva? Se você tem um médico que chama diarista na UTI, que ele vê o doente todo dia, ele te dá uma informação. Agora, se você está numa UTI, que vem o João na segunda, o Pedro na terça, ele não tem uma visão global e da evolução do doente. Então, converse com o médico, que é um médico diarista, eu acho que na maioria dos nossos hospitais, tudo hoje se preconiza esse tipo de médico. Tá, né? E a equipe clínica chama a fisioterapeuta e fala, como é que está a parte respiratória dele? Tá? Ah, doutor, ó, ele estava com máscara, agora ele está com catéter, está saturando com 2 ml, está indo muito bem e tal. Ótimo, ele está melhorando. Então, isso aí é importante. Agora é o seguinte, isso aqui é uma proposta minha agora. Tá? Existe uma coisa objetiva que se chama SOFA. O que é o SOFA? SOFA é um indicador, é um score que se usa em UTI, certo? Para ver a evolução clínica do paciente, tá? Tá ok? Então, ali é que o tempo não dá para falar tudo, mas é um score que em 1996 foi feito, ele sofreu uma série de alterações para melhor, ele não indica gravidade e nem se o doente está caminhando para óbito, nada. Ele fala de disfunção orgânica, da melhora da função orgânica dos pacientes. Tá? E como é que ele mede? Ele mede o sistema respiratório, o sistema neurológico, o sistema cardiovascular, o sistema renal, a avaliação hepática, certo? E a avaliação da coagulação. Ah, mas isso aí é difícil. Não é difícil. Eu trouxe 2 trabalhos aqui, um da uma publicação oficial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, dizendo que esse score, certo? Ele pode ser usado em pacientes cardiológicos, infarto, cirúrgico, e que ele tem uma avaliação e que essa avaliação dele pode ser considerada positiva para mudança de medicação, de condutas, etc. Tá? O outro é quem quiser pode depois pesquisar, eu só coloquei o artigo e a conclusão, é do Critical Care, certo, de 98, que fala a mesma coisa. O software é muito simples de ser feito e descreve as disfunções e as falências do paciente crítico. Então, a minha proposta é... Deixa eu seguir mais um pouquinho. Aqui, olha, é mais ou menos o padrão do SOFA. Né? Então, você vê que tem ali os valores da parte respiratória, da parte cardiológica, etc. Então, por exemplo, se o paciente não está hipotenso, se o paciente usa dopamina em dose maior, menor, se o paciente está saturando mal, se as enzimas hepáticas do paciente estão altas, então ele vai dando o score, 1, 2, 3, 4, e você, com esse score, está avaliando o paciente, tá ok? E aí o que acontece? Tem um negócio que eu achei muito legal. Existem 3, 4 dessas tabelinhas aí. Então, isso no computador faz o seguinte, ali, respiração. Então, aí a setinha lá, ele te dá as 4 opções. Você vai olhar a opção que está o doente. E assim por diante, né? Cardiovascular, renal, neurológico, etc. Depois ele te dá um score ali embaixo. Olha, o score software desse paciente ontem era 12, não, anteontem era 12, depois passou para 8 e hoje ele é 4. Isso está me dizendo o quê? Que esse paciente está saindo de uma fase crítica, está coincidindo com as necessidades menores de insulina e está me autorizando a fazer a transição. Tá? Isso daqui é um exemplo de um score de um paciente que é acompanhado diariamente. Vocês veem que o paciente ele
Ele ali estava pior, depois ele começou a melhorar, ficar com score abaixo de 6. Se esse paciente estiver necessitando de uma infusão de 1, 2 unidades, eu acho que você está autorizado a fazer. Tá? Bom, muito obrigado, agradeço.